E aí, meu povo, como é que vocês estão? Para você que ainda não me conhece, eu sou a Jana, eu sou social media estrategista de conteúdo e preparei este mini curso para você que não sabe criar uma estratégia de conteúdo, não sabe nem para onde começar, tem ali umas ideias de conteúdo, mas não sabe como que organiza isso para isso te dar resultado. E também para você que é social media, que começou a trabalhar tem um tempo, você gosta de trabalhar com isso, de criação de conteúdo, essa criatividade, mas também você gosta de analisar os dados. Você sabe que não é só postar, mas você ainda não encontrou um caminho para entregar uma estratégia de conteúdo eficiente para os seus clientes. Esse mini curso, eu vou chamar ele de mini, porque até o momento ele tem 6 passos, mas pode ser que isso mude, né, daqui pro final. Mas eu espero que não. Ou não, não sei. E vamos lá, né? Como criar uma estratégia de conteúdo assertiva em 6 passos? E por que assertiva? Estratégia de conteúdo, se a gente for desmembrar e entender o que é uma estratégia, é o caminho, você está no ponto A e você quer ir para o ponto B. E aí, o caminho que você desenha para sair do ponto A até o ponto B é a estratégia. Estratégia é um caminho, o melhor caminho possível para você chegar onde você quer. Então, a estratégia de conteúdo é o caminho que você vai percorrer com a sua criação de conteúdo, com os seus conteúdos, que te levem para onde você quer ir com o seu conteúdo. E assertivo, por quê? Que vai ser um caminho que vai te levar de forma assertiva, certa para onde você quer ir. Porque você pode criar uma estratégia de conteúdo que te leve para N lugares. Ou você pode achar que está indo para onde você quer ir, mas por derrapar ali em um passo ou outro, e muitas vezes derrapar no primeiro passo, você pode não. A sua estratégia pode não ser assertiva. Ou seja, a sua estratégia pode não te levar para o lugar que você estava imaginando ir. E aí. Eita bagaceira. Aqui, eu recomendo que você use esse plano de 6 etapas. E assim, siga as 6 etapas. Siga o plano de 6 passos. Esses 6 passos, eles não saíram da minha cabeça. Eles são 6 pontos que eu já utilizei, que eu já apliquei. E eles são planos muito assertivo. Ele vai te dar um norte, um caminho para você seguir. Eu, por um bom tempo, eu fiz isso, só que de forma intuitiva. Eu sabia que eu tinha que fazer primeiro, depois o que eu tinha que fazer depois. Só que de um tempo pra cá que eu encontrei esse mapa. Eu posso te chamar de mapa. Que é que ele dá esse passo a passo. E aí eu decidi criar esse mini curso porque eu sei que tem muita gente que cria conteúdo, mas que não tem um método para seguir, para não perder tanto tempo, né, tentando adivinhar o que dá certo e o que não dá. E aí, vamos lá para o primeiro passo. O passo 1 é você definir as suas metas. Como diz no filme, eu vou lembrar o nome do filme depois. É Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe para onde você quer ir com o seu conteúdo, com a sua estratégia de conteúdo, com a rede social que você vai aplicar, e assim, é algo que eu não falei antes, né? Essa estratégia, esses 6 passos, eles servem para qualquer rede social. Você vai só adaptar para a rede social. Então, ele serve para qualquer estratégia de conteúdo. Então, se você vai criar uma estratégia de conteúdo para o Instagram, você pode aplicar esse passo a passo. Se você vai aplicar essa estratégia para o TikTok, para o YouTube, para o Pinterest, para o LinkedIn, enfim, qualquer rede social, qualquer mídia social que você for criar conteúdo, criar uma estratégia, desenhar um caminho para você chegar onde você quer, você pode aplicar esses 6 passos. E o primeiro passo é você ter bem definido o que você quer, para onde você quer ir.
Para onde? O que você quer fazer e construir e conseguir nessa rede social, com essa criação de conteúdo. Eu defendo muito o fazer por algum motivo. Por que eu tô fazendo isso? Um exemplo. Eu quero cortar meu cabelo. Por que eu quero cortar meu cabelo? Porque eu quero ficar diferente. Ok, mas eu vou começar a criar conteúdo sobre tal. Mas o que eu quero com esse conteúdo? O que eu quero naquela rede social? E eu imagino e eu acredito que tanto você que está aqui assistindo, se você que está aqui assistindo essa aula, seja você uma empreendedora, um empreendedor, um empresário que quer entender como é que funciona esse rolê, ou você é uma social media, tanto os teus clientes quanto você, empreendedor, empresário, você quer criar conteúdos para os seus negócios, para que alavanque os seus resultados e os resultados do seu negócio. Tô certa? Acredito que sim. E aí, você saber para onde você quer ir é o primeiro passo para você começar a pensar no conteúdo que você vai publicar. Porque é com base nessa meta, com base em onde você quer chegar, que você vai definir rede social, que rede social você vai utilizar, que você vai definir qual é a frequência que você vai publicar, se você vai investir em tráfego ou não, se você vai fazer live, reels e postar todos os dias ou não postar todos os dias, ou quem é teu público, você vai falar com quais tipos de público, com que frequência, tudo depende. Por isso que você tem que ter definido para onde que você quer ir. E aí, por quê? Para você fazer, tem aqui, ó, faça com que as suas metas trabalhem para você. Garantindo que elas estejam alinhadas com as suas metas de negócios. Então, tem aqui, ó, tem esse quadro, esse material de apoio vai estar aqui embaixo. A primeira coisa que você tem que ter escrito são as suas metas de negócio. Quais são as suas metas? Eu quero vender. Mas você quer vender o quê? Quanto você quer vender disso? Vamos supor que você vende... você vende canecas. Tá aqui, uma caneca. Você vende canecas. E aí você vai pro Instagram para criar sua loja para vender. Olha só, show. Você vai pro Instagram para vender. Mas você quer vender quanto? Você precisa vender quanto? Em quanto tempo? Você pode investir quanto nesse negócio? Sabe? Você tá entendendo? Tá entendendo? Sabe, o que você quer da sua vida nessa rede social? É a primeira coisa que você tem que saber. Porque senão vai só perder seu tempo. Se você investir, perder seu dinheiro. E aí, o que vem depois é uma super frustração, porque você não conseguiu uma coisa que você nem sabia o que você queria, ou que você achava que queria. E aí, para não ficar algo assim, eu quero vender. Só vender não basta, tá? E o que basta então? Aconselho que você faça metas que são chamadas aqui de SMART. Essas metas SMART, elas são o seguinte: elas são específicas, elas são mensuráveis, quantificáveis. Então, por exemplo, se na sua meta você disse que você quer vender R$1.000 por mês de canecas, um exemplo, ela é quantificável. Se o seu cliente fala que ele quer vender mais R$1.000 por mês, é quantificável. Mas aí tem que ser específico. Quer vender mais R$1.000 de qual produto, de qual serviço? É de tudo junto? Porque tudo isso vai variar. Ela tem que ser atingível. Então, por exemplo, eu quero vender R$1 milhão em uma semana ou em um mês. É atingível? É possível? Você tem dados que mostrem
que isso é possível? Porque também é muito importante a gente levar em consideração os dados. Para o quê? Saber se é atingível, se é possível você... Para não haver frustrações, né, gente? Porque frustração não é legal. E ela tem que ser relevante. Então, tenho uma meta aqui, eu quero vender, sei lá, uns 10 conto aí, só pra fazer aqui. Mas essa meta é relevante pro seu negócio? Ela vai fazer diferença? Ela vai te levar pra onde você quer ir? Então, é toda uma reflexão que você tem que fazer sobre o seu negócio. E ela também é temporal. Eu atingi a meta de R$1.000 durante um mês, ela é mensurável, porque se chegar no final do mês e eu vendi 1.200, eu sei que eu bati minha meta. E por quê? Porque também eu defini um tempo, e aí esse tempo passou, chegou lá no final desse período de tempo, e aí eu analisei, fiz minhas contas, e identifiquei que eu vendi R$1.200 de canecas, todas as canecas. Foi relevante, aumentou a minha receita, e aí por isso eu vou poder investir mais em tráfego. E temporal, porque foi ao longo de um mês. E aí eu sei que no final daquele mês eu vou saber se aquela meta foi atingida ou não. Porque se não tem esse tempo, como que eu vou saber que eu bati a meta, que tá dando certo? Não vou saber. E aí, com base nas suas metas de negócio, é que você vai definir as metas sociais, as metas da rede social. Se o seu objetivo é vender mais, quais são as metas que você tem que ter? Você tem que quais são as métricas que você analisa para saber se as suas metas do negócio estão sendo atingidas. Se, por exemplo, eu quero vender mais, o meu conteúdo ele tem que ser norteado para gerar desejo, gerar uma antecipação, talvez se tiver algum lançamento, que inclusive eu tenho o guia de antecipação, e aí eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser saber mais, em que você aprende a criar uma antecipação, gerar desejo para uma abertura de agenda, abertura de carrinho, um novo lançamento de produtos seus, e isso através do seu conteúdo orgânico. Mas aí é um outro produto. Vamos focar aqui. Quando você tem uma meta de vender, você tem que, como que eu sei que eu estou vendendo? Através dos cliques no link. Na rede social, quando se trata de rede social, o que diz respeito à venda é clique no link. Depois do link, se a pessoa está indo para o link e ela não está convertendo, o problema é no site. O problema é na página de vendas. O problema é no atendimento. E aí também é um discernimento que a gente tem que saber ter. Mas com relação à rede social, se o meu objetivo igual a venda, a métrica será clique em link, certo? Se o meu objetivo for, como está aqui no slide, queremos pessoas que descubram a nossa marca. Se é uma marca que quer ser descoberta, qual é o objetivo? É reconhecimento de marca. Reconhecimento de marca. Qual vai ser a métrica que eu vou analisar? Alcance, compartilhamento. Cada métrica serve para você interpretar alguma coisa. É claro que cada conteúdo tem um objetivo, mas isso daí é um outro rolê. Esse rolê aqui, para você começar a definir a sua estratégia de conteúdo, você tem que ter em mente que as metas do seu negócio norteiam as suas ações na rede social e não o contrário. O seu Instagram, o seu YouTube, o seu TikTok são para potencializar, são para ajudar você a atingir as metas do seu negócio. Então, elas fazem parte do seu negócio e não elas são o seu negócio. Elas são uma parte. Então, se você ainda não tem um planejamento estratégico
mínimo que seja, se você não tem as suas metas bem definidas no seu negócio, por exemplo, até o final do ano eu quero vender tanto, eu quero vender 10 mil reais até o final do ano. Essa é a sua meta, a meta do seu negócio. O que você vai fazer para vender esses 10 mil reais? Você vai ter que traça esse plano. Tenha um planejamento. O seu planejamento, ele é semelhante à base ao alicerce de uma casa. Se você nunca viu construir um alicerce de uma casa, de um prédio, procura depois no YouTube. Alicerce. Planejamento é igual a alicerce da casa. Quando você vai construir uma casa, um prédio, quanto maior for o prédio, mais fundo é o alicerce. Mais fundo. E o alicerce é uma coisa que ninguém vê, porque ele é justamente feito debaixo do chão. E quanto maior for o que você quer construir, mais fundo tem que ser o seu alicerce. Mais robusto tem que ser o seu alicerce, que no seu caso é o seu planejamento. E se você não tem isso para o seu negócio traçado, pause, bem aqui, agora. Eu fazendo pause. Pause isso aqui e vá traçar as metas do seu negócio. Vá fazer um plano. Não tenha preguiça de fazer isso. É chato. Faz parte. Nós temos que fazer coisas que a gente não gosta para atingir as coisas que a gente gosta. Porque o mundo não... A vida não são flores. Até as flores têm espinhos. Hashtag filósofa. Então, se você ainda não fez, se você não tem um mínimo planejamento, se você não sabe quanto que você quer faturar até o final do ano, por exemplo. Se você não sabe quanto que você quer faturar esse mês, no próximo mês, no trimestre, e o que você vai fazer, e o que você vai fazer em rede social, se você não sabe o que você vai fazer no seu negócio. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Se você ainda não tem o seu planejamento de negócio, por mais simples que seja, com as suas metas, pause, faça o seu planejamento, tira uma foto, me marca no Instagram, me marca lá, posta no story para mostrar a empreendedora que tu é, o empreendedor que tu é, top. E depois você volta para nossa próxima aula, passo 2, que é onde você vai descobrir o seu mercado-alvo. E é isso, pessoal. Bora para a próxima aula.